Olá, estamos avançando no estudo dessa semana aqui no canal Em Família. Eu sou Francisco Júnior, hoje é quinta-feira, 10 de agosto, e a nossa lição tem o título Crescendo em Cristo. Juntos vamos estudar a palavra de Deus. Oremos. Amado Deus, querido Pai, te pedimos, Senhor, envia teu Santo Espírito para nos iluminar, para abrir nossos corações e nossas mentes para o que tu tens a dizer no estudo da tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. No estudo de hoje, vamos ver que Paulo usa algumas metáforas para identificar os perigos que podem afastar os cristãos do caminho da verdade. Ele destaca ainda que a divisão é um erro e que a unidade da igreja pode dar a ela a maturidade cristã que ela precisa. A pergunta número 5 vai trazer para a gente a seguinte questão: que perigo ameaça a maturidade cristã da igreja? E a leitura para a resposta dessa pergunta está em Efésios 4, versículo 14. O texto diz assim, Efésios 4,14: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, a partir do texto que o Alexandre leu, nós podemos ver que o primeiro perigo são as falsas doutrinas que induzem ao erro. O segundo perigo são os falsos mestres que ensinam esses erros. No estudo de hoje, Paulo apresenta 3 metáforas que destacam os perigos teológicos, que são destacados. Primeiro, a imaturidade da infância. Ele diz, para que não sejais mais como crianças. Isso enfatiza a necessidade de nós, como cristãos, termos crescimento espiritual, estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus e ir crescendo espiritualmente. Um segundo perigo é o perigo do que Paulo chama aqui de alto mar, arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro com ventos de doutrina. Então, nós precisamos estar firmes naquilo que cremos, sabendo por que estamos crendo na palavra de Deus. E o terceiro é ser enganado por pessoas ardilosas com truques. Então, a nossa fé não deve estar baseada no que as pessoas nos ensinam, mas na palavra de Deus, no está escrito. É legal a gente perceber também que quando Paulo usa essas 3 metáforas, ele está englobando ali todas as partes de uma conversa, que é o receptor, a mensagem e o emissor. Quando ele cita a imaturidade da infância, ele está falando da nossa imaturidade, nós que somos os receptores dessa mensagem. Nós precisamos estar ligados a Cristo, estudando, nos consagrando na doutrina, no estudo da palavra, para que nós sejamos firmes. Ele diz a respeito também a própria mensagem, quando ele diz o perigo em alto mar, não ser arrastado pelas ondas de um lado para o outro. Está falando das ideologias, do que é pregado. E quando finalmente ele fala a terceira metáfora, ser enganadas por pessoas ardilosas, com truques, ele está falando do emissor dessa mensagem. Pessoas que possam aparecer, sejam pastores, influenciadores, com doutrinas que não são as bíblicas, não estão fundamentadas na palavra de Deus. Paulo fala ainda, né, Júnior, que a respeito desses perigos, ele vai nos advertir sobre a divisão, que a divisão entre os irmãos pode contribuir para nós cairmos nesses enganos. Então, ele vai ressaltar que a união, quando os irmãos estão unidos, estão no mesmo propósito, né? Isso aí facilita, é como se fosse uma blindagem contra essas falsas doutrinas, né? Um ajudando o outro, um instruindo o outro, né? No estudo da Bíblia, na comunhão com Deus. Isso aí nos ajuda a crescer como igreja, firmes
na doutrina verdadeira. Então, quase concluindo o estudo da semana, estamos aqui na quinta-feira, a questão número 6. De que maneira uma igreja saudável funciona como um corpo saudável? É a pergunta. E para responder essa pergunta, Efésios 4, verso 15 e 16. Efésios 4, verso 15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o verso 16 diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a partir da leitura desses textos, podemos sugerir como resposta que, seguindo a verdade em amor com a participação de todos, temos, então, como resultado uma igreja saudável. Então, é importante ressaltar o que está na lição, que a unidade da igreja é algo a ser buscado, algo a ser alcançado. E a lição traz o comentário que ela requer trabalho árduo. Então, essa unidade é algo que é dada por Deus, nós já vimos elementos que Deus nos concede, mas que precisa do empenho de cada um. Então, você que está conosco aqui no canal, vamos juntos trabalhar com o poder de Deus para vivermos unidos como o corpo de Cristo. Muito bom, eu acho interessante essa concepção de que para um corpo estar saudável, ele precisa estar atuante, estar em movimento, né? Isso nos diz que nós precisamos estar em movimento, estar em ação, usando os dons que Deus nos concede, crescendo em graça, para poder contribuir para essa unidade, para esse corpo, né? O estudo da palavra, a caridade, o ajudar o seu irmão, o desenvolver os diversos dons, vai nos conceder crescimento pessoal e crescimento como igreja. A lição desta quinta-feira, ela nos traz também uma reflexão aqui no final, né? Nós já falamos sobre doutrinas falsas, né? E ela pergunta assim: quais são os ventos de doutrinas que sopram hoje? Como ficar firme contra eles? Então, você que nos acompanha aqui no canal, pode pôr aí nos comentários uma sugestão. O que vocês acham que hoje são doutrinas que podem nos tirar do caminho da verdade? Deixa aí nos comentários, interaja conosco para o nosso crescimento. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.